Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é diferente, talvez seja um novo quadro aqui no canal. Eu digo talvez porque vai depender muito da repercussão, né? E aí eu vou precisar de um help de vocês para me dizerem se gostaram ou não desse vídeo aqui nos comentários. Mas no que é, né, esse vídeo? Como diz o título, reagindo a resenhas, eu escolhi um determinado livro e uma determinada resenha de alguém para eu comentar. Opa, bati a mão no microfone, desculpa aí. Para eu comentar a resenha da pessoa. Por quê? Um mesmo livro, ele pode despertar diversos sentimentos nas pessoas, né? E o que pode ser bom para mim pode não ser para você e tudo bem. Não significa que o livro é ruim, mas significa que ele desperta interpretações, sentimentos diferentes em determinadas pessoas. E isso é uma coisa bacana. Então, eu resolvi hoje fazer esse tipo de vídeo aqui. A primeira pessoa que eu vou reagir à resenha é a Vitória, do Vitória Doso, com o livro Os Miseráveis. O meu tá aqui no cantinho. Deixa eu pegar pra vocês. Aqui é um tijolão, né? Aqui, a resenha de Os Miseráveis. Vamos deixar aqui assim, ó. Aí. E nós vamos falar sobre ele hoje. Foi um dos livros mais tops, assim, que eu já li. Eu amei fazer essa leitura. Com certeza é um livro da vida pra mim. E eu quero ver a opinião da Vitória Doso. Então, vamos lá comigo. Tô aqui com o computador, ó. Tá? Deixa eu pegar o canal dela aqui. Só um momento. Eu até mandei, tá, gente, um direct pra ela no Instagram, comentando sobre isso e pedindo até autorização para eu poder fazer esse tipo de vídeo. Como eu não vou usar o vídeo dela em si para fazer o meu vídeo, né, então não tem problema. Eu estou assistindo e gravando, eu assistindo ao vídeo. Em nenhum momento eu vou mostrar o vídeo dela aí para vocês, por questão mesmo de privacidade, ética e também de respeito ao trabalho que ela exerceu. Não vou utilizar isso para o meu benefício, né, no meu conteúdo. Então, se você quiser conferir na íntegra a resenha dela, eu vou deixar o link aí embaixo, tá? O link do vídeo da Vitória tá aqui no box de informação, que é a resenha dela sobre Os Miseráveis. Vitória Doso, Os Miseráveis, já apareceu aqui para mim. Deixa eu mostrar. Ah, tem a propaganda, né, gente? Sempre essas propagandas, elas são terríveis. Até mutei aqui para não... Aí, pronto. Isso é básico entre... Pular propaganda. É o melhor livro que eu já li na minha vida. Oizinho! Hoje nós vamos ter uma resenha de um livro que, meu Deus, é o melhor livro que eu já li na minha vida, sem sombra de dúvidas. É o novo preferido da minha vida e é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Este vídeo é a primeira resenha do projeto Vika Lendo Clássicos. Se você não conhece, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês irem conhecer. É um projeto onde eu selecionei 8 livros clássicos para 2018 e Para não ficar muito grande, eu vou pular para a parte que ela já começa a resenha, que ela vai fazer a introdução dela, tudo. Então, acompanha aí. E assim, quem é que é do banco, gente. Aí não tem muito o que eu fazer porque eu tô no chão, entendeu? Vamos lá. aqui, porque eu tenho muita coisa pra falar desse livro maravilhoso. Eu terminei de ler, eu não conseguia parar de chorar, eu fiquei completamente apaixonada pela história. E ai meu Deus, eu acho que é o novo preferido da minha vida. Uma coisa que eu queria falar antes de tudo, de qualquer coisa, é uma coisa que vocês me perguntam muito, é sobre a diagramação desse livro. Essa minha edição é a mais nova da Martin Claret, que é incrível, eu realmente gosto muito dessa edição. Eu não gosto de edições divididas em 2 volumes, porque eu sinto que me dá meio preguicinha. Assim eu me esforço pra ler tudo de uma vez, sabe? Então eu gosto muito dessa edição da Martin Claret, vocês estão vendo agora aí na tela. O tamanho da fonte... Eu já começo concordando com ela. A minha é a mesma edição da dela, ela tá mostrando essa edição aqui no vídeo, tá? Da Martin Claret. E ela é sensacional, foi a última edição mesmo, eu acho, da Martin Claret.
dos Miseráveis. É um tijolão, né, gente, ó, é imenso, mas a diagramação é muito boa. Como eu já falei para vocês inúmeras vezes, a minha câmera ela não tem foco automático. Inclusive, eu tô achando que eu tô um pouco embaçada aí. Se eu tiver, me perdoem, e é isso aí. Mas eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar direito. E como eu tô gravando sozinha, é difícil dar o foco e vir aqui. Enfim, se eu tiver um pouquinho desfocada, é porque eu não consegui me focar, eu acabei focando a estante. Mas relevem, tá? Então, por ela não ter foco automático, eu não consigo mostrar, abrindo o livro, mostrar a diagramação certinha pra vocês, aproximando, porque não vai focar mesmo, tá? Mas é uma diagramação muito boa. Aqui no vídeo da Vitória, se você clicar aqui no link depois, ela está abrindo o livro e mostrando de pertinho como que é. Então dá pra você ter uma noção de como é essa diagramação. Eu também não gosto de edições divididas em 2 volumes. Apesar da praticidade no manuseio, eu acredito que eu me canso muito mais rápido, achando que não tem fim aquela história. E agora, quando é uma edição única, eu sei que uma hora vai acabar, entendeu? E a chance de eu abandonar o livro é minúscula. Se for em 2 e eu não estiver gostando, para pegar o segundo volume, vai ser, né? Em qualquer livros assim, sei lá, pode ser um perrengue. Então, eu também, como a Vitória, prefiro uma edição. Eu não sei se está dando para ouvir perfeitamente o vídeo dela aí, mas eu acredito que esteja dando sim, tá? Vamos lá. Monte de diagramação, é tudo muito confortável, eu absolutamente amei ler nessa edição, achei incrível. E como vocês podem perceber, eu fiz muitas marcações. O livro está inteiro marcado, eu escrevi muito nele, eu adoro escrever em livros. E, ai meu Deus, foi uma leitura absolutamente incrível e eu fiquei muito feliz de ter feito ela agora, nesse momento da minha vida, porque fez todo sentido, eu entendi o livro da forma que eu acho que ele deve ser entendido. E, ai, vamos conversar logo, vai. Quem ainda não leu e não quiser spoilers, fique tranquilo que não teremos spoilers. Muita gente... A Vitória, ela postou esse vídeo no dia 4 de fevereiro de 2018 e eu também li em 2018, mas eu li em janeiro. Então foi bem próxima a nossa leitura. Eu não me lembro se na época eu assisti a resenha dela, mas eu acho que sim, porque eu já segui a Vitória. Então eu acredito que eu sim já tinha lido, já tinha assistido a resenha, mas eu confesso que eu não lembro o que ela falou muito. Pelo jeito, ela vai falar bem do livro, né? A gente fica querendo saber sobre o que se trata Os Miseráveis, mas eu acredito que não tem assim um tema central que a gente pode jogar aqui e dizer pra vocês do que se fala esse livro. A verdade é que Os Miseráveis fala sobre as mazelas da sociedade da França. O livro começa mais ou menos ali em 1815 e termina em 1833, eu acho, ou 32. Ou 34, é aí, nesse período. E ao contrário do que muita gente pensa, esse livro não se passa na Revolução Francesa. Parem de falar que se passa na Revolução Francesa. Não. O que tem de revolução aqui são as revoltas de junho, que acontecem em 1832, onde o povo de Paris se une ali para ir contra a monarquia que está instalada ali mesmo depois da Revolução Francesa. O livro começa bem na época... Algumas... Nada a ver os comentários, mas eu vou fazer também do mesmo jeito. Primeiro... Agora que eu reparei que a Vitória tá com o mesmo brinco que eu no vídeo dela. Aqui, ó. E eu tô de jeans e ela também. Enfim, aleatoriedades à parte. Vamos lá. Ela comenta, né, sobre o fato da Revolução Francesa aí. E realmente o pessoal fala bastante sobre isso. Mas o que mais me chamou a atenção nessa parte do comentário dela, ela falou que é um livro que não se trata apenas de um assunto específico. E eu concordo. Esse livro ele é tão completo que você tem todas as informações possíveis de diversos temas, diversas histórias aqui dentro de uma única história. Então, realmente, falar sobre um tema específico, Os Miseráveis para mim não tem. Ele aborda muitos temas. Época ali da queda do Napoleão, onde já tá indo meio que por água abaixo a felicidade aí desse menininho. Temos a Batalha de Waterloo, enquanto a gente lê, tem um trecho, inclusive, bem grande, extenso, sobre essa batalha. E o que vai falar a história é mais ou menos a vida de pessoas miseráveis que vivem nessa França pobre, nessa França suja, onde o povo tá com fome, o povo tá sofrendo.
e como essas pessoas vão viver em sociedade dentro dessa situação de revolução e de revolta, de pós-revolta, pré-revolta, essas coisas assim. Muita gente fala que não se sabe quem é o personagem principal da história, mas eu discordo. Pra mim, claramente o personagem principal é o Jean Valjean, principalmente por conta do final do livro, que pra mim deixou bem claro que ele é realmente o centro da história. Mas ao lado dele a gente conhece vários outros personagens que são muito importantes e que têm histórias muito envolventes. Realmente, mais uma vez eu concordo. Pra mim, meu celular tocando aí, gente. Pra mim, o Jean Valjean também é o personagem principal. Até mesmo porque todos os outros personagens estão direta ou indiretamente ligados ao Jean Valjean. E ele é o personagem que percorre o livro inteiro. Em todos os momentos você tem uma pitadinha de Jean Valjean na história. Então, pra mim, não tem como falar também que não dá pra saber quem é o personagem principal. Vamos dizer que ele é o principal e todos os outros que seriam os coadjuvantes, eles são tão importantes também na história quanto o Jean Valjean. Mas o Jean Valjean é o principal, sim, ao meu ponto de vista também. Eu fiquei apaixonada pelo começo desse livro. Esse livro foi um livro, assim, que logo no começo eu já fiquei apaixonada. Eu também. Eu achei que a leitura ia ser super difícil por ser um clássico, que ia ter palavras muito rebuscadas, que eu ia precisar ler e reler a mesma página várias vezes. E não, a escrita do Victor Hugo é muito simples, é muito tranquila de entender. Ele é muito engraçado, ele passa, assim, pra gente a sensação de que a gente tá sentado na varandinha da casa dele tomando um chá enquanto ele conta pra gente a história desses personagens. A magia desse livro pra mim é justamente os personagens. Eu pouco me importo com o que tá acontecendo em volta deles nesse meio tempo. Eu sou uma pessoa que não se interessa muito assim por revoltas e revoluções. Não é uma coisa que me agrada tanto, mas os personagens me fizeram com que eu me apaixonasse de uma forma inexplicável por essa história. A gente logo conhece, assim, o primeiro personagem que nos é apresentado é o Bispo de Digne, que é tipo o melhor personagem. Ele não é o melhor personagem, mas ele é um dos, porque ele é fantástico. Eu fiquei apaixonada por esse bispo e eu queria que ele tivesse ficado o tempo todo comigo ali nessa história. Bom, eu acho que realmente Os Miseráveis, desde o comecinho da história, você já se apaixona, né? Que nem ela falou que no começo da história ela já se sentiu presa, apaixonada por tudo. Eu também fui assim, logo na primeira apresentação com o bispo, né? Conhecendo Jean Valjean e acobertando Jean Valjean, mostrando o amor ao próximo, enfim, já me cativou logo nessa primeira parte, tá? E eu acredito que muita gente que leu também sente a mesma coisa. Outro ponto também que a Vitória falou agora é que a escrita, né, do Victor Hugo é muito fácil. Eu também achei que eu fosse levar horrores para ler esse livro, eu li em um mês. Eu achei que fosse ser uma leitura difícil, que eu não ia entender, que eu ia ter que ficar lendo, relendo as frases, os capítulos até entrar na mente mesmo, e não é assim, é super tranquilo. Concordo com ela quando ela diz que os personagens tomam a frente de toda essa história, porque realmente o pano de fundo histórico de toda a trama aqui dos Miseráveis é interessante, é legal, mas eu confesso que na minha leitura não foi o que me prendeu. Eu realmente foquei nos personagens porque eles são personagens fortes que mexem com você. Então eu concordo com a Vitória quando diz que os personagens são muito cativantes e eles te levam à leitura e não necessariamente o pano de fundo histórico dos Miseráveis. Inclusive eu tenho uma resenha minha aqui dos Miseráveis, eu vou deixar aqui nos cards e no box de informação, tá? Você pode acompanhar a minha resenha na íntegra e a resenha da Vitória. Eu vou passar um pouquinho o vídeo dela, que são 15 minutos de vídeo, eu ainda estou nos 6, então eu vou dar uma adiantadinha, vamos ver o que ela comenta sobre o livro mais pra frente. Mas acontece que aí nessa história a gente vai conhecendo o desenrolar dos personagens e vendo a criação de caráter de todos eles, principalmente do Jean Valjean, que era um cara extremamente ruim, cruel, que não se importa com as pessoas. Aí eu vou ter que discordar, eu não acho que o Jean Valjean era um cara ruim, que não se importava com as pessoas. Eu acho que a vida tornou ele uma pessoa um pouco mais dura, porque no começo da história, antes dele encontrar o bispo, ele foi preso porque ele roubou um pão para entregar para uma sobrinha que estava passando fome. Então, como falar que ele não se importa com alguém
sendo que ele rouba o pão para entregar para a sobrinha, sabe, que estava passando fome e foi preso. E essa prisão por 19 anos é o que torna para mim o Jean Valjean esse homem mais duro, porque, meu, tem tanta gente fazendo tantas atrocidades por aí, nada acontece. Eu peguei o pão porque eu não tinha dinheiro para comprar um pão para alimentar a minha sobrinha, aí eu sou preso por 19 anos, porque fugiu ainda, né, porque senão ia ficar mais tempo. Então, assim, não acho que ele tenha que ele seja um mau caráter, mas eu acho que o que levou a ele ser um pouco mais duro foram realmente as situações da vida, o que as pessoas fizeram com ele ao longo da vida. Então, nesse ponto eu meio que discordo um pouco da Vika, mas concordo com ela porque, pelo que eu entendi aqui, ela tá falando da mudança de caráter, que no começo ele era esse rude, né, e depois se transforma. Se for isso mesmo que ela vai falar aqui, aí eu concordo com ela, porque ele se transforma num homem mais duro, mas depois ele vai sendo quebrado aos pouquinhos de novo. Por ter passado 19 anos num lugar horrível e de repente ele muda completamente quem ele é, ele muda a essência dele e isso fica em voga o tempo todo na leitura. A gente fica sempre sendo relembrados do passado do Jean Valjean e de quem ele é hoje. É uma coisa assim, ai, maravilhoso. Nesse meio tempo a gente conhece vários outros personagens que são incríveis. Um personagem que eu absolutamente adoro é o Gavroche. Eu adoro os Thénardier, apesar de eles serem meio que os vilões ali da história. Não vou dizer por quê, porque, né, pode ser um spoiler, mas tem esse casal que chama os Thénardier, que são meio que vilões na história, e eu adoro eles, porque eu acredito que são personagens muito bem construídos. E o Thénardier me lembra muito o Conde Olaf, de Desventuras em Série, por ser um vilão assim mais caricato, um vilão que é meio que um ator, adora fingir as coisas, fingir que não é, ele se veste, ele se fantasia, ele se caracteriza. Eu adoro essa característica de um vilão. Os Thénardiers, eu também achei que eles foram bem construídos. E exatamente por essa boa construção eu discordo da Vika. Eu não gostei deles. Ela disse que ela gostou dos personagens. Eu não gostei porque eu achei muita petulância, maldade, algumas coisas ali, algumas atitudes deles, né, como um casal, por serem vilões, é óbvio que vai ir contra o nosso caráter, então, enfim. Mas eu não curti muito, mas assim, concordo com que eles foram bem trabalhados, porém não me cativaram, tá? Se você percebeu um corte é porque acabou o tempo de gravação e eu tive que começar outro. A gente vai ficar sabendo aí muito sobre a Batalha de Waterloo, nessas digressões, sobre conventos, sobre gírias, sobre as próprias revoltas, sobre os meninos de rua. Aqui ela tá falando sobre um período do livro que ele para a história para explicar alguma coisa. Então, quando o personagem chega num determinado lugar e aí o Victor Hugo para a história e faz um capítulo explicando esse lugar, como era, o contexto histórico, coisas assim. E normalmente são capítulos grandes e é um dos pontos mais negativos de toda a obra do Victor Hugo, inclusive com a Batalha de Waterloo. Muita gente não gosta, muita gente achou maçante pra caramba. De fato, ela é cansativa, mas se tu gosta de história, você provavelmente vai amar a leitura desse capítulo, tá? Porque ele é um compridinho sim, mas eu achei até que interessante, viu? Achei bacana. Cansativo, mas bacana. Vou passar mais um pouquinho. É uma obra muito importante para a literatura mundial. Os Miseráveis é uma obra muito rica, muito cheia de detalhes e que te envolve muito. Em muitos momentos eu chorei lendo esse livro porque eu me envolvi muito com a dor dos personagens. É uma história bastante triste, não vou mentir. Tem muitas partes que a gente não entende, que a gente fica, meu Deus, por que isso acontece coisa ruim com essa pessoa? Por que não sei o quê? Mas tem muitos momentos de glória onde tá dando tudo certo e de repente dá tudo errado de novo. Tem de tudo, assim, é uma história muito da vida real, muito bem construída, que tem detalhes como uma vida normal. Por exemplo, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém tem coisas boas o tempo todo na vida. É verdade que Os Miseráveis se passa num momento bem miserável da história, mas é muito maravilhoso. Uma personagem... Realmente é uma história triste, né? Não tem como falar, até pelo nome da obra a gente já deduz que não é um mar de rosas, que não é aquela história super feliz, né, florzinha. Porém, é importante ressaltar que apesar dos sofrimentos e das dores, você consegue dar risada.
Diferente da Vika, eu não chorei, mas eu me comovi muito, tá? Então, é um livro, sim, um pouco triste, porém, é tranquilo, assim, a leitura, gente. Apesar dele ser triste, ele não tem aquela escrita tão pesada que te deixa assim, meu Deus, não consigo, tá intragável. É muito gostoso de ler e acompanhar, tá? Você se compadece, você sofre junto com os personagens, mas compadecendo deles e vendo que eles vão passando pelas coisas assim. Ai, gente, é fantástico, é só lendo mesmo. Um especial que eu gosto muito é a Eponine, que é uma personagem que é meio que antagonista da Cosette, que é a filha do Jean Valjean. E essa personagem, a Eponine, eu me envolvi muito com a história dela, eu fiquei muito triste por ela, eu gostei muito dela, torci muito por ela. E, enfim, eu fiquei apaixonada por essa história, gente. Como eu assisti o musical, eu sabia as músicas, sempre que eu terminava o capítulo, eu ia no YouTube, eu ouvia a música referente àquele capítulo e eu ficava cantando e chorando. E eu tive uma relação muito forte com esse livro. Foi uma relação muito intensa, eu caí de cabeça nessa história. Bom, gente, acho que é isso, né? Ela vai encerrar o vídeo agora. Em questão geral, eu acho que eu concordei muito com a Vika, a gente pensou muito igual sobre Os Miseráveis. Ela gostou muito, eu também, se tornou o livro da vida dela, o meu também. Ela teve uma leitura rápida, eu também. Ela se envolveu com os personagens e eu também. Pouquíssimas vezes que eu falei aqui que eu não concordo com ela, né, que a gente não tem a mesma opinião, mas no contexto geral acabou sendo bem parecido. Eu vou deixar então o link do vídeo da Vika aqui no box de informação, o meu também, na minha resenha dos Miseráveis, vou deixar aqui embaixo, tá? E vou deixar também o link de compra dessa ediçãozinha aqui da Amazon. Se você se interessou, se você tem vontade de ler, eu super indico essa edição aqui. Ela é maravilhosa, apesar de ser um trambolhão, ela é maravilhosa, muito gostosa de ler, vale muito a pena, tá? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, acha que é bacana fazer mais, deixa aqui nos comentários para eu saber se você tem alguma dica de qual livro eu posso fazer a reação e no vídeo de quem. Deixa aqui para mim nos comentários, eu vou adorar essas dicas de vocês, essa interação, e vai ser um ótimo feedback para mim saber se isso daqui se torna um quadro ou não. Eu fico por aqui, então. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.